Sou a professora Eugênia, da disciplina de matemática, e na videoaula de hoje nós iremos continuar as operações com os números naturais, ou seja, as operações fundamentais. Hoje nós iremos ver a adição e a subtração, que são operações inversas. Só relembrando, na primeira videoaula que nós vimos a adição, ou seja, só relembrando que a adição é uma maneira prática e rápida da gente fazer um agrupamento, ou seja, vou agrupar, vou estar agrupando, acrescentando, certo? Vimos também as propriedades da adição. Nós vimos a propriedade comutativa, que a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Vimos a propriedade associativa, ou seja, sempre eu vou estar trabalhando 3 ou mais parcelas. E eu posso estar associando ou as duas primeiras ou as duas últimas. E por último, nós vimos o elemento neutro da adição, que é o zero. Outra coisa, nós também trabalhamos o algoritmo da adição, que é aquele procedimento que segue uma sequência para chegar àquele determinado resultado. Mas o que quer dizer isso aí? Gente, ó, quando a gente for colocar sempre a adição no algoritmo, ou seja, na prática, a gente utilizar esse algoritmo, o que nós podemos fazer para não esquecer? Sempre trabalhar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, ou seja, eu irei agrupar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Lembrando que a cada 10 unidades, a gente forma o quê? Uma dezena. A cada 10 dezenas, forma-se o quê? Uma centena. E assim sucessivamente. Na última videoaula, nós falamos um pouquinho da subtração, que na realidade a operação da subtração é a operação inversa da adição. Vocês viram que a gente trabalhou com uma régua? Podemos dizer que a régua pode ser uma representação, estou dando um exemplo, de ser a reta natural, onde? Quando a gente trabalha a adição, se vocês perceberam, lá naquele pontinho, né? A gente começou, tá utilizando bem aqui. Eu quero somar 9 com 5, ou seja, estou na posição 9. Então, eu tenho que andar 5 unidades. Eu cheguei num determinado ponto, certo? Vimos também que a subtração, na realidade, ela é a operação inversa da adição. É uma retirada. Vou subtrair, vou retirar, vou diminuir, tá certo? E hoje, o que nós iremos ver? Nós iremos ver as duas, a adição e subtração. Lembrando que essas duas operações, elas são operações o quê? Inversas, tá certo? Então, a adição e a subtração são operações inversas. Nós iremos trabalhar aqui 3 situações problema. A primeira situação problema, a segunda e a terceira, tá certo? Bora lá, vamos trabalhar a primeira aqui, ó. A primeira diz o seguinte: Roberta comprou 30 metros de tecido para confeccionar um uniforme. Ao final, verificou que sobraram 6 metros de tecido. Quantos metros de tecido ela utilizou? Turma, primeira coisa, temos que entender de fato o que o problema pede, o que o problema está falando. Porque para eu poder estar aplicando, será que eu vou estar utilizando a adição? Será que eu vou estar utilizando a subtração? Tá certo? Bora primeiro compreender. O que ele diz? Diz que Roberta, que é a nossa problema que vai ser, que a gente irá tentar descobrir a solução, né? Ela comprou o quê? Ela comprou 30 metros de tecido. A gente pode supor que Roberta seja costureira, entendeu? Ela comprou 30 metros de tecido para confeccionar alguns uniformes. Então, ela teve que comprar esses 30 metros de tecido para estar confeccionando um uniforme. Ao final da confecção desses uniformes, o que percebeu? Que sobraram 6 metros de tecido. Aí quer saber, né, de fato, quantos metros de tecido ela usou? Meu Deus, quantos metros de tecido Roberto usou? Primeira coisa,
Qual foi o total de tecido que ela comprou? 30 metros. Então, de fato, Roberta, eu vou botar aqui o total de tecido. Vou botar aqui, ó, o total de tecido que Roberta comprou. Bora lá. O total de tecido que Roberta comprou foi quanto? 30 metros. Certo? Então, ó, que ela descobriu? O que ela percebeu? Que quando ela fez os uniformes, ela verificou que sobraram 6. Ou seja, sobraram. Vou botar aqui. Sobraram. Deixa eu ver se tá certo. Sobraram 6 metros. Aí quer saber, quantos metros de tecido ela utilizou? Ela utilizou quantos metros? Gente, ó, se ela tinha 30 metros, isso, ó a expressão, e sobrou 6 metros. Será que nessa situação, problema, eu vou pegar os 6 e somar com 30? Ou, será que essa operação eu vou pegar 30 mais 6? Será? Vamos prestar atenção. Ela comprou quantos metros de fato? 30 metros. Só que ela percebeu que sobrou 6 metros. Ela quer saber quantos metros de tecido ela utilizou. Gente, para ela descobrir a quantidade de metros de tecido que ela utilizou, nós iremos fazer a operação da subtração. Ou seja, eu irei subtrair o total de tecidos comprados com o total que sobrou, ou seja, os tecidos que sobraram, certo? Eu vou pegar, vou estar colocando aqui, ó, 30 menos 6, ó, tô colocando aí na forma de algarismo, ok? Menos 6. Lembrando, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vamos estar verificando isso aqui, ó. 30 é a mesma coisa que eu tenho uma dezena e nenhuma unidade. Vou botar aqui, unidade, certo? Ó, aqui eu não tenho nenhuma dezena e tenho 6 unidades, certo? Pronto, bora lá ver, fazer aqui, ó, primeiro. Eu quero que vocês percebam. Eu quero tirar 6 unidades de nenhuma unidade. Como é que eu irei fazer? Gente, aqui não é uma unidade, desculpa, não é uma dezena. Aqui é 33 dezenas. Deixa eu apagar aqui. Aqui é 3 dezenas, certo? Eu botei 1. Não é 1, viu? Aqui é 3 dezenas, apaguei. Então vai ser 3 dezenas, nenhuma unidade. Bora lá voltar aqui. Gente, eu quero tirar 6 unidades de nenhuma unidade. Como é que eu irei fazer? Olhem pra cá, ó. Aqui é quanto, ó? Não é 3 dezenas? Gente, lembrando, a cada 10 unidades forma o quê? Uma dezena. Então, aqui, de fato, ela tem 30 unidades. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma dezena, vou trazer pra cá, vou fazer esse deslocamento, ou seja, uma dezena corresponde a 10 unidades. Ok? Bora lá. Então, eu vou levar pra cá. Então, aqui ficou quanto? 10 unidades, certo? E aqui, gente, como eu desloquei uma dezena, tá certo? Vai ficar quanto? Só 2. Vou botando aqui, ó, 2. Ok? Bora lá. Apareceu 2, será? Vou botando aqui. Agora vai ser. Agora sim, dá pra mim, ó. Dá pra mim tirar 6 unidades de 10. Como dá pra me tirar 6 unidades de 10, ficou quanto? 4 unidades, certo? E como eu não tenho que tirar nenhuma unidade, aqui ficou 2, ou seja, 24 unidades, ou seja, 4 unidades e 2 dezenas. Aí eu vou botando aqui, ó, fazendo o algoritmo é a mesma coisa, ó. Como eu tenho que fazer esse deslocamento da dezena aqui, fica 10 unidades e aqui fica 2. 10 menos 6, 4. 2 menos 0 é 2. Então, respondendo a pergunta, quantos metros de tecido ela utilizou? Gente, Roberta utilizou 24 metros de tecido. Só botar, Roberta utilizou
Quantos metros? 24 metros de tecido. Certo? 24 metros de tecidos. Ok, gente? Então é desse jeito. Vamos para o problema 2, a situação problema 2. Bora lá. A gente tentar fazer. Situação problema 2. Ó, achei interessante, ó. Em sua coleção de filmes antigos, Pedro possui 18 filmes de ação, 21 de romance e 6 de terror. Desses filmes, 12 são preto e branco. Quantos filmes coloridos Pedro tem em sua coleção? Olha que interessante isso aqui, ó, né? O que ele diz, ó? Em sua coleção de filmes antigos, Pedro possui 18 filmes de ação. Então ele tem 18 filmes. Vou anotando aqui. 18 filmes de ação. Aí, mais 21 filmes de romance. Vou botando aqui, ó. Mais 21 filmes de romance. E 6 de terror. Mais 6 de terror. Certo? Vou botar aqui, ó. Vou botar terror, não. Vou só colocar. Deixa eu ver aqui. Botando aqui. Pronto, ó. Então, 18 mais 21 mais 6. Então, a pergunta. Desses filmes, 12 são preto e branco. Gente, ó. Desses filmes aqui, ó. 12 são preto e branco. Ou seja, professora, ele tem mais 12 filmes que são preto e branco? Não. Ele fala que desses filmes, ou seja, das suas coleções, tem 12 filmes que são preto e branco. Pergunta. Quantos filmes coloridos Pedro tem em sua coleção? Então, o que eu irei pegar? Aqui vai ser, ó. Eu tenho que tirar menos 12. Ou seja, eu tenho que retirar 12 filmes. Por que eu tenho que retirar 12 filmes? Porque desses 12 filmes são preto e branco, não são coloridos. Se você analisar aqui, ó, nós estamos trabalhando a adição e a subtração, tá certo? E outra coisa, ó, a gente também está trabalhando com expressões numéricas, ou seja, quando temos uma expressão numérica, principalmente que envolve a adição e subtração, essas operações devem ser resolvidas de acordo com o que a ordem apresenta, ou seja, vou resolver aqui, ó, bora lá, 18 mais 21, vou fazer aqui no algoritmo, 18 mais 21. Bora lá? 8 mais 1, 9 unidades. 2 mais 1 mais 2, uma dezena mais 2 dezenas, 3 dezenas. Então vai ser 39. Então vou botando aqui, ó. 39 mais 6 menos 12. Bora pegar e somar 39 mais 6. Tô botando aqui, ó. Utilizando o algoritmo. Ó, 9 mais 6, lembrando, ó, dá quantas unidades? 15 unidades. Ou seja, deixo o 5 aqui e levo 1 pra cá, ó. Porque a cada 10 unidades forma o quê? Uma dezena. 1 mais 3, 4. Então vai ser 45. Então eu vou botar 45 menos 12. Ok? Agora, o que eu irei trabalhar? Irei trabalhar o algoritmo da subtração. Ou seja, vou subtrair 45 com 12. Vou botando aqui, ó. 45 menos 12. Bora fazer. Ó, eu tenho 5 unidades. Das 5 unidades, eu tenho que tirar 2. Vai restar quanto? 3 unidades. Eu tenho 4 dezenas. Dessas 4 dezenas, eu tenho que retirar uma. Vai ficar 3 dezenas. Então, o total de filmes coloridos que ele tem é 33. Quantos filmes coloridos Pedro tem na sua coleção? Pedro tem 33 filmes coloridos. Certo? Então, esse é o total de filmes que Pedro tem. Ok? Vamos para o último exemplo, que fala da adição e subtração. Bora lá.
gente vai para o último exemplo, ó. Um número natural expresso. Gente, número natural. Quando fala em número natural, vocês têm que lembrar de quê? Do conjunto dos números naturais, que é começado por quem? Por 0, por 1, por 2, por 3, infinito. Ok? Então, tem que estar lembrando. Ele pede que esse número natural vai ser expresso por essa expressão aqui. Se você analisar, essa expressão tem o quê? As operações, a adição e subtração e os sinais de associação. Quem são esses sinais de associação? Um parêntese, certo? Então, os sinais de associação são aqui, ó. O que está aqui expresso vai ser os parênteses, tá bom? Qual é o procedimento que nós iremos resolver? Primeiro, nós iremos resolver o que está dentro do parênteses, ou seja, o 9 mais 4 e o 5 menos 2. Gente, quanto é 9 mais 4? Eu tenho 9 unidades e vou somar com 4 unidades. Vai ser quanto? Vai ser 13. Menos. Quanto é 5 menos 2? Eu tenho 5 unidades e vou retirar 2 unidades, vai ficar 3 unidades. Ok? Aí agora, nós iremos fazer a subtração. 13 menos 3 vai ser quanto? Vai ser 10. Ou seja, o número natural expresso por essa expressão é quem? É 10. Tá certo? Se eu perguntasse para vocês, ó, esse número 10 é um número ímpar ou é um número par? É um número par, tá bom? Então, 10 vai ser um número par, ok? Turma, reveja essa videoaula que fala sobre adição e subtração de números naturais, lembrando que a operação inversa da adição é a subtração e a operação inversa da subtração é a adição. Sempre, se você tiver dúvida, quando você faz uma adição, depois verifique qual a operação inversa, que é a subtração. É a mesma coisa que acontece quando